que está em 2 Timóteo, capítulo 2, hoje a partir do verso 3. Vamos ler de 3 a 7 para a nossa meditação. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos de 3 a 7. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê compreensão destas coisas. Santo Deus e Pai, queremos exaltar Teu nome, porque és Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e a Ti cuidamos devoção. Abençoa-nos a fim de que haja plena compreensão da Tua palavra e que a nossa conduta seja digna do Teu nome. Aguardamos na Tua participação, segundo o Teu Espírito, a fim de termos boa compreensão dos versículos que acabamos de ler. Nos abençoe, ó Deus, rogamos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós vimos na última quarta-feira, na introdução aí do capítulo 2, a responsabilidade que Timóteo tinha de passar adiante o depósito do Evangelho, passar adiante o tesouro do Evangelho, ou seja, o modelo apostólico, aquilo que traz salvação aos homens. O apóstolo Paulo recebeu esse tesouro de Jesus Cristo, passa para Timóteo, o líder cristão, e ele vai passar para outros líderes e assim sucessivamente, a fim de que todos, geração após geração, possam ter acesso ao plano de salvação e sejam salvos. Aqui, a partir do versículo 3, Paulo prossegue escrevendo a Timóteo, abordando o ministério do ensino. Nós vimos que existem dois propósitos por trás dessa epístola, né? O primeiro é que Timóteo recebesse esse bom depósito, pregasse o Evangelho e também fizesse a defesa da verdade. E isso mediante o ensino, mediante a exposição do modelo apostólico, do modelo do Evangelho ou do esboço dos apóstolos, né? E como ilustração para tratar das funções que Timóteo precisava exercer, Paulo faz aqui o uso de 6 metáforas em todo o capítulo 2. Nós, primeiramente, vamos nos deter nas 3 primeiras metáforas. E o objetivo dessas metáforas é apresentar para Timóteo o seu serviço cristão, um pouco do que deve ser a sua conduta cristã, mas também como ele deve servir a Jesus Cristo como líder cristão. Irmãos, primordialmente, esses versículos têm o objetivo de serem aplicados e vividos por líderes cristãos, homens chamados por Deus para a responsabilidade do ensino apostólico, do ensino do Evangelho, né? No entanto,
nós podemos estender implicações para toda a igreja de Deus, em certo sentido. Então, primeiramente, nós veremos a responsabilidade dos obreiros cristãos, daqueles que Deus chamou para liderar a sua igreja, e posteriormente nós faremos uma aplicação ou uma implicação desses versículos para todos nós, igreja de Jesus Cristo. A primeira metáfora que a gente observa aqui, nesses versículos, que está aí nos versos 3 e 4, é a metáfora do soldado. E são 3, certo? Nós vamos começar com essa do soldado. Paulo diz assim, olha, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A primeira metáfora, portanto, que Paulo apresenta é a do líder cristão como um bom soldado de Cristo. A gente poderia extrair alguns conceitos do que é ser soldado. Existem vários, certo? Mas Paulo atrelou a ser bom soldado os sofrimentos que nos advêm por causa de Jesus Cristo. Ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então a ênfase que ele está dando para a função de um soldado tem a ver com o seu sofrimento. O soldado em serviço, irmãos, não conta com segurança e também não conta com facilidade. Ele está em serviço, ou basicamente ele está em atividade militar. Pelo contrário, ele não tem segurança e facilidade, ele tem dureza, ele corre riscos de guerra, inclusive corre riscos até de morrer, grandes sofrimentos na batalha. E tudo isso o bom soldado aceita sem quaisquer consternações. Ou seja, ele se submete à sua função de soldado, porque o seu objetivo básico é satisfazer o seu líder ou o seu comandante. Ele, ao estar sob ordens, irmãos, ele aceita de bom grado, porque isso é básico ao se alistar, né? Ele sabe que quando ele vai se alistar, ele está sob hierarquia, digamos assim. E quando ele coloca em prática as suas funções de soldado, o que ele deseja é a satisfação do seu comandante. De igual modo, o cristão não deve esperar dias fáceis. Lembrar que o contexto que está por trás aí desses versículos é o apóstolo Paulo preso, sofrendo por causa de Jesus Cristo e inclusive sob iminência de morte. Um bom soldado de Cristo Jesus, né? Aquele que é fiel ao Evangelho certamente vai experimentar oposição e escárnio. Como bom soldado de Cristo, Timóteo precisa assumir a responsabilidade e entrar em guerra. E ao entrar em guerra, ele precisa saber que vai passar por sofrimentos, riscos de vida, por abrir mão da sua vida em prol de Jesus Cristo. Quando ele entrega a sua vida a Cristo, ele luta o bom combate da fé, sabendo ou disposto a até mesmo sofrer e passar por maus bocados por causa daquele que o arregimentou, né? Lembrar que esse soldado, quando está em serviço, quando alistado, ele não se embaraça em negócios dessa vida. Lembrar que, como eu disse, a aplicação primordial desses versículos é para os líderes cristãos. O objetivo dos líderes cristãos é se envolver com o cristianismo e não se envolver com as coisas dessa vida. Ele tem a responsabilidade básica, irmãos, de satisfazer, em primeiro lugar, aquele que o arregimentou, satisfazer a Jesus Cristo, né? Esse
o seu propósito quando ele assume a responsabilidade de liderar o rebanho de Deus, né? Em vez dele se embaraçar com os negócios dessa vida, ele se liberta das suas atividades de natureza civil, ou seja, um soldado, né? A fim de se dedicar às armas, satisfazendo então seus oficiais superiores, satisfazendo o seu oficial comandante. É assim que um soldado vive. Ele se desliga das atividades civis, não é assim? E se entrega por completo, ou entrega a sua vida às armas, para servir ou para satisfazer, digamos assim, aquele que o arregimentou ou os seus superiores. Então, este conselho se aplica especialmente ao pastor. O homem de Deus, o líder, é chamado a dedicar-se ao ensino e ao cuidado do rebanho de Cristo. Eu tenho tratado com os alunos em teologia pastoral lá no Seminário Thompson sobre quais são as funções básicas do pastor, do líder, e em quais áreas ele precisa se envolver para cumprir seu ministério. E, biblicamente falando, a gente chega à conclusão que o pastor, basicamente, como exercício da sua função ministerial, precisa cumprir dois objetivos. Primeiro, pregar a palavra, e segundo, amar os irmãos. São essas duas coisas básicas. Hoje em dia, os pastores se envolvem com tantas coisas que não cumprem aquilo para o qual foram chamados: pregar a palavra e amar os irmãos. Eles estão tão envolvidos com as atividades dessa vida, com a correria do dia a dia, irmãos, que não separam tempo para se dedicar ao ensino, não é? Para aprender das Escrituras, a fim de torná-las conhecidas, né, entre o povo de Deus. Timóteo deveria se dedicar, portanto, como bom soldado, ao ensino da palavra de Deus e ao cuidado do rebanho de Cristo Jesus. Essa aplicação, primordialmente, ela deve ser feita ao líder cristão. Ele, em vez de se envolver com as coisas dessa vida, deve se envolver com a fé cristã. Deve aprender mais dela, a fim de ensiná-la. Deve se dedicar ao serviço do Senhor e satisfazer, portanto, o seu comandante, que é Cristo. Agora, a aplicação não é só restrita a pastores. Num certo grau, irmãos, cada cristão é um soldado de Cristo, né? Cada cristão assume a responsabilidade de sofrer em batalha. Nós já vimos nas Escrituras que estamos em guerra contra as hostes espirituais, né? Os principados e potestades. Mas também quando nós nos metemos à pregação do Evangelho, à nossa associação com Cristo Jesus, automaticamente enfrentamos consequências. E essas consequências é sofrer, é ser perseguido, é ser às vezes atribulado e até mesmo morrer por causa de Cristo Jesus. Quando Paulo fala aqui nesse sentido, ele está falando de sofrimentos que nos advêm por causa da nossa associação com Cristo. Ele não está falando dos sofrimentos da vida, né? Por exemplo, dificuldade financeira, alguma enfermidade, alguma coisa nesse sentido. Não. Ele está falando de coisas que nos advêm porque nós estamos comprometidos com Jesus Cristo. Então, Paulo foi um bom soldado de Jesus, não é? Inclusive, lá na frente ele vai dizer: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Então, ele se vê como um soldado arregimentado e com o objetivo, obviamente, de satisfazer a Jesus Cristo. É interessante que Paulo aqui, nessas metáforas, ele primeiro vai falar a respeito do serviço do líder e vai falar também da recompensa do líder. E aqui, irmãos, nessa metáfora, o serviço é o líder se envolver com as questões do cristianismo e até mesmo estar disposto a sofrer por causa da fé,
E sua recompensa é a satisfação do seu comandante. Irmãos, como é recompensante satisfazer a Jesus Cristo. É isso que precisa fazer como bons soldados, né? Esse deve ser o nosso alvo. Essa deve ser a nossa recompensa, obter a satisfação do nosso Senhor, do nosso comandante. Aí vamos agora para a segunda metáfora. Lembrando que se queremos ser bons soldados de Cristo, devemos nos dedicar à batalha, nos comprometendo, irmãos, com uma vida de disciplina, segundo aquilo que Jesus Cristo estabelece para nós, e uma vida talvez até de sofrimento. E a segunda metáfora é do atleta, muito comum, Paulo gosta dessa metáfora aqui, né? Tanto a de soldado quanto a de atleta. Verso 5, ele diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quando ele fala a respeito dessa segunda metáfora, a gente precisa levar em consideração ou trazer à mente os Jogos Olímpicos gregos, os Jogos gregos, né? Porque Paulo está falando dentro desse contexto específico. E obviamente, cada prova em que o atleta participava, ele recebia o seu prêmio, ele recebia a sua recompensa. Contudo, nenhum atleta era coroado se não tivesse competido de acordo com as regras. Por mais que ele tivesse feito, irmãos, ou tivesse um desempenho brilhante, se ele não competiu conforme as regras, ele não vai ser coroado. Ou seja, fora do regulamento não há prêmio. Essa era a palavra de ordem nos Jogos Olímpicos. E também nos dias de hoje, né? Existem regras para os atletas. Se eles não estiverem debaixo dessas regras, mesmo sendo campeão, o seu prêmio lhe é tirado. A gente costuma observar no doping atletas que são pegos no doping. Ou seja, não estiveram sobre as regras ou sob o regulamento de competição. A implicação aqui dessa metáfora é que o cristão se acha sob a obrigação de viver segundo a lei, de guardar as regras, de obedecer, irmãos, os mandamentos de Deus. Nós, que fomos chamados à fé, precisamos exercer a nossa fé sob as regras. Deus não nos chamou para viver de qualquer jeito. Ele nos chamou para viver conforme as regras. Agora o contexto aqui, como eu disse para vocês, se aplica primordialmente aos líderes. Ou seja, competir de acordo com as regras descreve o serviço cristão, não somente a vida cristã. Ou seja, o mestre cristão ele deve se dedicar ao ensino, ele deve perseverar na fé, ele deve defender a verdade contra as heresias e deve passá-la adiante. Essas são as regras. Timóteo, você é um atleta, você vai competir de acordo com as regras que Jesus Cristo determinou. Hoje existem muitos pastores que não estão nem aí para as regras e não competem de acordo com as normas. Mas é bom lembrar, irmãos, que todo serviço que o cristão exerce no serviço do Senhor está debaixo de regras, né? Está debaixo de normas. Então, existem coisas, por exemplo, qual é a norma? Nós recebemos o esboço apostólico. Com integridade, eu devo passar esse esboço à igreja de Deus. Devo ensinar os irmãos. Devo me comprometer a defender a verdade. Porque este mundo é mau e os hereges estão aí para roubá-la, para furtá-la de nossas mãos. Timóteo devia estar sob a regra de confiar o depósito a homens fiéis, a passá-lo adiante. Então a norma, uma das normas do cristianismo, irmãos, é ser exemplo para as futuras
gerações. É passar o conhecimento de Deus para as futuras gerações. É defender a fé contra as heresias. Em outras palavras, é sermos apologetas. É interessante que as cartas de Paulo, elas são pura apologia, né? Defesa do Evangelho. Aquilo que ele, obviamente, decidiu fazer contra os falsos mestres. Outra norma é perseverar até o fim, é manter firme o ensino da verdade. Aí, em contraste a isso, tem a recompensa, né? Primeiro, o soldado, ele serve ao seu comandante com dedicação e a recompensa é a satisfação do seu comandante. O atleta compete de acordo com as regras e a sua recompensa é a coroação. Interessante, né? Paulo colocando aqui em contraste o dever e a recompensa. E a terceira metáfora, vamos lá? Verso 6, ele fala a respeito do lavrador. Acho interessante também essa metáfora aqui. Verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Primeira coisa que a gente pode observar nesse versículo é que o sucesso na lavoura só é conseguido com muito trabalho. É preciso haver dedicação. É preciso haver empenho. O sucesso da exploração agrícola, por assim dizer, irmãos, depende tanto do suor como da habilidade. O lavrador ele precisa conhecer a terra, ele precisa entender o que deve fazer com a terra, mas é necessário também que ele trabalhe, que ele transpire, que ele se envolva com dedicação. A gente costuma se lembrar do que Jesus Cristo disse, né? Uma vez posta a mão no arado, não olha mais para trás, senão perde o rumo, né? Você vai no arado assim, você ficar olhando para trás, vai ficar um negócio todo torto, né? Então Jesus Cristo não nos chamou para um ministério torto, mas um ministério afinado com aquilo que ele deseja, né? Agora, a que espécie de colheita Paulo se refere aqui? Ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Que frutos são? Quais são esses frutos que o apóstolo Paulo apresenta aqui? Lembrar, irmãos, antes da gente trabalhar nessa questão dos frutos, é que o serviço cristão, segundo esse versículo, é um serviço árduo. A palavra traduzida aqui por trabalho é uma palavra que enfatiza a dedicação, que enfatiza derramar suor. O sentido é se cansar, fadigar-se, ou seja, trabalhar arduamente, exaurindo todas as forças com trabalho duro, com trabalho dedicado. Ou seja, é um compromisso duro, é um trabalho que envolve todas as nossas forças, né? Com boa dedicação, com fadiga e com cansaço. Para a gente chegar no final do dia, estou cansado, né? Porque trabalhei para o Senhor, servi-lo, né? Aí em plena dedicação. A gente pode perguntar assim, quais são os frutos? O bom soldado aceita sofrimentos no serviço a Jesus Cristo, diante da recompensa de satisfazer o seu Senhor. O atleta aceita as normas diante do fato de ele ser coroado e de receber, portanto, a aprovação. E aqui o lavrador, ele trabalha com esmero, com total dedicação, com fadiga e cansaço, diante do fato de ele participar dos frutos. Agora a pergunta é, que frutos são esses?
básico que aquele que trabalhava na terra deveria receber as primícias da terra. O lavrador, ele tinha essa recompensa, era o direito dele, né? Nós podemos ver isso em Provérbios. Existem passagens lá que nos ajudam a compreender isso daí. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, verso 5. A gente vai trabalhar arduamente para colher os frutos, irmãos, de uma igreja fundamentada na verdade, né? Em ver a igreja de Deus andando conforme os princípios bíblicos. Isso a partir, claro, de princípios aqui pastorais, né? São os frutos do trabalho árduo, as consequências da lavoura, né? As consequências do trabalho. Quando a gente olha, então pode observar, por exemplo, trabalho evangelístico, né? A gente se envolve no trabalho evangelístico, a gente sabe, obviamente, que o fruto das conversões vem do Espírito Santo. A nossa obrigação é apenas trabalhar, né? Mas é tão bom, irmãos, usufruir dos frutos, né, do trabalho evangelístico junto com Deus, de observar como Deus tem trabalhado nas nossas vidas e o resultado do trabalho do cristão. Olha só, na figura do apóstolo Paulo, depois na figura de Timóteo e na nossa figura, Paulo se dava ao trabalho sem pensar no que isso lhe custava. Ele não estava preocupado com as consequências, não. O que ele estava preocupado era satisfazer aquele que o arregimentou. Ele lutava e não dava atenção às feridas de batalha. E com grandes feridas, né? O apóstolo Paulo sofreu. Ele trabalhava sem procurar descansar, servia sem procurar a recompensa, a não ser o gozo de fazer a vontade do seu Senhor. Irmãos, é isso, né? O nosso trabalho deve estar envolto com a alegria de satisfazer a Deus. E Deus fazia prosperar os seus esforços. Mais uma vez, o lavrador que trabalha, ele deve ser aquele que participa, obviamente, dos frutos. Não há vitória, irmãos, para o soldado se ele não se entregar aos deveres militares. São as implicações aqui, né? Não haverá coroa para o atleta se ele não observar o regulamento. E, obviamente, não haverá fruto e colheita para o lavrador se ele não trabalhar na exploração da terra. Se não houver, obviamente, um envolvimento. Então, a aplicação primordialmente é feita ao líder, mas também é repassada para toda a comunidade. Todos nós precisamos nos empreender no serviço cristão a fim de colher frutos e participar deles juntamente com Deus. E verso 7, a conclusão aí do parágrafo, e Paulo nos mostra aqui a maneira da gente entender Bíblia. Ele nos ensina o caminho que nós devemos percorrer para entender a palavra de Deus. Ele diz assim, olha, pondera o que acabo de dizer. A palavra ponderar, ou o verbo ponderar aqui, ele pode ser traduzido também como meditar. É gastar um tempo, né, na meditação das Escrituras. E o que vai acontecer? Olha, pondera o que acabo de dizer, medite nestas coisas, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A gente sabe, irmãos, que Deus é o agente direto na compreensão de sua palavra. É assim, olha, existe a revelação que anteriormente estava oculta, Deus trouxe essa revelação à luz, ou seja, revelou para cada um de nós. E Ele decidiu preservar essa revelação, aí inspirou autores, né? Inspirou a sua palavra na vida desses autores humanos. E posteriormente, Ele também ilumina de acordo com o seu Espírito, a fim de que a gente possa compreender aquilo que foi
preservado, aquilo que foi inspirado. O Espírito inspira e o Espírito ilumina o homem a fim de conhecer aquilo que Deus apresenta. Para que Timóteo pudesse entender essas metáforas, não é, que Paulo apresentou, eram necessários dois processos, um humano e um divino. Nós precisamos ler as Escrituras, meditar nelas, e aí o agir divino, ou seja, o Espírito Santo, é aquele que nos fará compreender todas as coisas que estão nas Escrituras. Essa compreensão, ela se dá a todos os crentes. João vai dizer em sua primeira epístola que todos nós temos a unção. A compreensão bíblica, ela não é dada apenas a um grupo, não é? E a outro não. Ela é dada a toda a igreja. Aqui, nesse sentido, Paulo está falando especificamente na vida de Timóteo e por implicação, na vida dos pastores. Eles precisam meditar, irmãos, no que significam essas metáforas, em primeiro lugar, e Deus vai dando a compreensão a fim de ele colocar em prática. Eu ouvi uma frase durante essa semana que eu achei interessante, que fala a respeito daquilo que nós precisamos fazer diante de Deus a fim de cumprir a vontade de Deus. É assim, nós devemos, irmãos, obviamente ler as Escrituras, meditar naquilo que Deus diz, mas a ponte para a prática é o quebrantamento, né? Nós somos convencidos de acordo com a verdade, nós examinamos o conteúdo das Escrituras, aquilo que Deus requer de nós, mas a ponte para a prática, a gente sabe o que deve fazer, mas enquanto não houver o quebrantamento, enquanto Deus não quebrar os nossos corações, a gente não coloca esse negócio em prática. E a gente, com consciência, peca, né? Então, existe todo um processo aqui, no qual a gente depende muito de Deus. Ou seja, precisamos meditar nas Escrituras e pedir que o Espírito Santo venha nos convencer. Pedir que Deus, irmãos, quebrante os nossos corações para que a gente ponha esse negócio em prática, para que a gente cumpra. Porque hoje, muitos conhecem a verdade, muitos meditam nas Escrituras, têm um conhecimento acurado da Bíblia, mas pouca prática, né? Então, aqueles que praticam um pouco, devem pedir a Deus o quebrantamento para viver de acordo com a vontade de Deus. Para recebermos a compreensão que vem do Senhor, precisamos primeiramente considerar o que o apóstolo Paulo diz. O que Paulo está dizendo. E ele escreveu, obviamente, sob inspiração, com autoridade apostólica. Existe uma clara evidência de que Paulo cria que o seu ensino tinha autoridade divina. Por isso que Paulo fala assim: Timóteo, medita aí, não é? Nessas coisas. Medita no que eu estou dizendo, porque é a verdade, porque era o ensino do Senhor. Paulo tinha plena consciência de que quando ele ensinava, era como se Jesus Cristo ensinasse, não é? E é por isso, irmãos, que ouvir Paulo é ouvir Cristo, é meditar nas palavras do Senhor. É a primeira coisa que a gente precisa entender. A doutrina apostólica é a verdade, porque é a verdade de Jesus Cristo passada para cada um de nós. Mas outra coisa aqui que eu queria ver com os irmãos é que alguns cristãos, por outro lado, nunca se aprofundam no estudo bíblico, na meditação das Escrituras. Então, se não houver meditação, se não houver ponderação daquilo que foi revelado, não há prática conivente. Então, existem duas ramificações, né? Tem gente que se inclina muito para o conhecimento das Escrituras, pouca prática, e tem aqueles que se inclinam muito para a prática, mas pouco conhecimento das Escrituras. As coisas precisam fazer o quê? Andar juntas. Por exemplo, existem bons estudiosos das Escrituras, aqueles que comparam versões, né? Costumam lidar com esse pessoal assim. Comparam versões, consultam concordâncias, leem comentários, se envolvem na pesquisa diária das Escrituras, mas esquecem que somente o Senhor é que concede compreensão.
A gente precisa lembrar que todo o nosso estudo deve estar pautado na direção do Espírito, porque senão fica capenga, né? Lembrar que são dois processos. Existe a meditação nas Escrituras, mas existe também a participação de Deus em nos dar discernimento e compreensão daquilo que nós estamos lendo, para que, obviamente, a gente aplique essas questões primeiramente em nossas vidas e depois na Igreja de Deus. Então, a nós, irmãos, nos compete ponderar, e o Senhor providenciará a compreensão. É Ele quem nos dá a compreensão. Eu me pego, às vezes, acho que eu já disse aqui para vocês, falando sozinho no gabinete, né? Porque isso gera uma certa alegria na minha vida, porque eu aprendi algo. E, obviamente, eu aprendi algo e pôde isso gerar alegria no meu espírito, porque o Senhor me ensinou. E aí é de grande satisfação aprender do Senhor, né? A gente está lendo as Escrituras e diz, meu Deus, o que quer dizer isso daqui? Aí estuda, medita, aí vem então a iluminação do Senhor na compreensão. É uma alegria, né? Aprender as Escrituras. E a gente se pega falando para as paredes, irmãos, querendo já ensinar, né? A verdade que acabou de aprender. Então, a forma da gente compreender as Escrituras é essa. É necessário meditação, né? Um envolvimento com as verdades do Evangelho. E por outro lado, Deus vem para nos iluminar, para nos ajudar na compreensão de todas essas coisas. Então, qual é, resumindo aí, a compreensão daquilo que o apóstolo Paulo ilustra a partir das responsabilidades do obreiro cristão? Nós, irmãos, como bons soldados de Jesus Cristo, devemos entrar na batalha, né? Devemos nos envolver com as questões do cristianismo. Isso deve ser primordial nas nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É para isso que Jesus Cristo nos chama. Então, ele nos envolve. O pastor, ele é alguém que deve estar envolvido com o cristianismo, né? Ele deve ser alguém que dedica-se a fim de satisfazer o seu mestre, o seu Senhor, cumprir os seus deveres cristãos, né? Como atleta, precisa observar o regulamento. Existem normas, irmãos. Uma vez que muitos pastores não observam o regulamento nos dias de hoje, andam fazendo coisas completamente estranhas. Quem fica toma um espanto, né? Quando olha para a conduta de alguns. Mas é lembrar que existem normas. E precisamos nos enquadrar nessas normas como atletas de Cristo, a fim de sermos coroados, a fim de conseguirmos, da parte de Deus, a devida recompensa. Lembrar que de boa intenção o inferno está cheio. Porque o pessoal gosta de dizer assim, não que vale a intenção, né? Com Deus não tem isso não. Deus é alguém que estabelece normas. E precisamos estar atentos a essas normas a fim de servi-lo com integridade, né? E de cumprir a nossa carreira, a nossa corrida. E em terceiro lugar, irmãos, como lavradores, devemos empenhar trabalho árduo, dedicação, suar na obra, para que então venhamos a colher frutos desse trabalho e gozar da recompensa junto com o Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Amém. E que Ele nos ajude aí nessa labuta, a fim de vivermos para a glória do Seu nome. Algum comentário?